Olá, nós vamos estudar hoje a gaiola dos carros de competição. E o que vem a ser isso? Quando a gente olha esta figura aqui desse carro de competição, a gente nota uma série de tubos aqui no interior do automóvel. Esses tubos, normalmente, eles são unidos entre si através de processos de soldagem. Então, esse tipo de estrutura é muito comum nos automóveis de competição, em diversas categorias. Em especial aquelas categorias que usam carros que são derivados de modelos de rua. E por que a gente usa, esse tipo de estrutura? Qual é a função, afinal, de uma gaiola? Nós temos duas funções básicas. A primeira delas é manter a segurança do piloto e do navegador no caso das categorias onde existe essa figura do navegador. Então, nesta foto aqui, por exemplo, a gente vê que tanto o assento do piloto quanto o assento do eventual navegador, eles são envolvidos por essas estruturas tubulares da gaiola. Então, no caso de um acidente, essas estruturas aqui, elas ajudam a transferir a força do choque para determinados pontos da estrutura do carro, fazendo então com que grande parte das forças envolvidas não seja transmitida para o corpo, nem do piloto, nem do eventual navegador. Outra função muito importante é o aumento da rigidez do chassi do automóvel. Quanto mais rígido normalmente for o chassi do automóvel, melhor para o seu comportamento dinâmico. Os pneus, eles ficam mais eficientemente em contato com o solo durante as frenagens, durante as acelerações e durante as curvas. Então a gaiola, além da função de segurança, ela contribui também para o aumento da rigidez. Bom, do ponto de vista da engenharia, a gente conhece essa equação aqui, a equação do comportamento elástico de uma mola. Força é igual a K vezes X, onde força é a força que atua na mola, K é a constante de rigidez da mola e X é o deslocamento da extremidade da mola. Apesar da gaiola não ser uma mola helicoidal simples, como está mostrado nessa animação, o conceito geral continua o mesmo. Ou seja, quando a gente aplica forças na gaiola, ela tem uma determinada rigidez e estas forças vão causar deslocamentos de determinados pontos da gaiola. Então, a mesma equação que a gente usa na engenharia para analisar uma mola helicoidal, a gente também pode usar o mesmo princípio básico, não exatamente a mesma equação, mas o mesmo princípio básico para analisar o comportamento de uma gaiola. Bom, aqui a gente vai, de forma desenhando, mostrar basicamente qual é a lógica da estrutura mais comum que a gente vê de gaiola. Então aqui nós temos um retângulo, vamos supor aqui que a gente tem 4 tubos que estão soldados entre si, formando uma estrutura. Se a gente aplica forças nessa estrutura ou momentos, enfim, carregamentos, ela vai se deformar. Por exemplo, se a gente aplica uma força lateral, ela pode se deformar num padrão, por exemplo, aproximadamente igual a esse. Aqui em vermelho a gente tem a estrutura deformada. Ora, se a gente coloca nessa estrutura uma barra em diagonal, a gente aumenta bastante a rigidez para esse tipo de deformação que a gente estudou. Simplesmente porque essa barra em diagonal ela vai conter o deslocamento deste ponto da estrutura. Consequentemente, o deslocamento da estrutura como um todo. Se a gente coloca, então, uma outra barra na diagonal, na outra diagonal desse retângulo, a gente verifica que a rigidez, então, ela é muito mais aumentada ainda. Então, por isso que nas estruturas de gaiola é muito comum a gente ver esse padrão aqui de retângulos e de diagonais. Aqui nesta figura que a gente já viu, estamos mostrando ela ampliada, a gente tem esta estrutura em diagonal característica que a gente acabou de observar. No caso desta figura aqui, a gente tem um exemplo de um automóvel que participa de competições de rally. Então a gente verifica por aqui, por essa janela, que existe a estrutura de gaiola dentro dele, E a gente pode imaginar, por exemplo, as forças envolvidas que este carro tem que enfrentar quando ele toca o solo depois de efetuar um salto como esse. Então, quando a gente olha um carro de rally desse tipo por fora,
a gente muitas vezes não tem ideia dessa estrutura de gaiola tubular que existe por dentro. Mas a gente vai usar agora o espaço de gravação aqui do Labozilla para a gente analisar esse tipo de estrutura em detalhe. Nós vamos então analisar a questão da tecnologia usada nas gaiolas usando uma miniatura. Essa miniatura aqui, ela é de um automóvel Ford Focus que competiu no Campeonato Mundial de Rally de 1999. É um carro clássico, mas a gaiola que ele usa é a mesma gaiola que é usada nos carros atuais, que também era usada nos carros mais antigos. A gente tem essa miniatura aqui na escala 1/18. E quando a gente verifica a questão da porta esquerda, que é a porta do lado do piloto, a gente pode ver claramente a estrutura de gaiola. Nós temos aí duas barras que estão cruzadas num X. Uma barra está pintada de branco, a outra de preto. Nós temos, dá para a gente ver uma barra na diagonal na parte da frente, dá para a gente ver uma outra barra diagonal na parte aqui de trás, né, que são parte da estrutura. Quando a gente verifica o que acontece do lado direito, que é o lado do navegador, nesse tipo de competição, a gente verifica uma configuração simétrica. A gente tem exatamente o que acontece do lado do piloto, do lado esquerdo, espelhado do lado do navegador. É possível também, nessa miniatura, a gente levantar aqui a porta do porta-malas e a gente verifica a estrutura que está em torno do step. Vejam que o step fica exatamente no meio da estrutura da gaiola. E a gente verifica claramente também a estrutura em X, né? Tanto nessa parte inclinada, a parte maior, quanto numa parte também que está mais do lado inferior da estrutura. Então, é possível a gente verificar por esse ângulo que esse tipo de gaiola ele confere realmente uma rigidez adicional muito significativa a esse tipo de veículo. Então, com isso, a gente consegue verificar como que a estrutura ela está organizada dentro do carro. Agora, finalmente, a gente vai verificar quais são os conhecimentos da engenharia que a gente deve aplicar no projeto desse tipo de componente. Alguns dos conhecimentos, né? Além desses, tem outros, mas vamos colocar aqui os que a gente considera principais. Primeiramente, resistência dos materiais. Então, quando a gente fala que os elementos da gaiola funcionam como molas, a gente está falando em deformações e a gente está falando em tensões, que são basicamente o que é estudado em resistência dos materiais. Você estuda as soluções analíticas de resistência dos materiais e você pode usar as equações para fazer, por exemplo, primeiras aproximações das dimensões necessárias para a sua gaiola. Você também tem que estudar bastante a dinâmica para aplicar nesses casos, porque você vai ter acelerações, né, no automóvel de competição. As acelerações são muito intensas e isso daí gera esforços associados com a inércia dos elementos bastante significativos. Processos de soldagem, então a gente comentou isso, né? Os elementos da gaiola, por exemplo, são soldados entre si. Então você precisa conhecer bastante os processos de soldagem, como que você faz para calcular as tensões nas soldas e os cuidados que você deve ter para a montagem. Finalmente, a gente coloca aqui o método de elementos finitos, porque quando você vai fazer o projeto detalhado de determinados elementos da gaiola, hoje em dia o processo mais usado é a simulação numérica usando o método de elementos finitos. Então, aqui a gente fez uma visão global de como é que a engenharia pode ser aplicada no projeto desse tipo de estrutura. É isso aí. Até a próxima!